E depois de um tempo, desencalhei, conheci o Hugo. Conhece o Hugo? Não? Hugo, não. O gostoso do meu marido? Pois é, ele mesmo. Esse você falou que não. Com esse título eu não conhecia, gente. Eu vou confessar, com esse título eu não conhecia. E em 3 meses ele me pediu em casamento. Com mais 2 meses casamos. 5 meses namorei, noivei e casei. E eu sempre disse pra ele, assim, no primeiro dia de namoro, primeiro dia. Ele veio, né? Cara, tem um borogodó danado, né? Aquele assim, na época ele dizia tocha, sabe? Tcham, tocha, assim. E, meu Deus, quando acabou que me deu um beijo, falei, misericórdia, agora como é que eu saio dessa, né, mano? Não saí, né? Vai fazer 32 anos, né? Apenas, gente. Apenas. E contando, graças a Deus. Graças a Deus, né? E aí, Valdez sempre me incentivou muito, mas só que eu disse pra ele o seguinte, olha, no primeiro dia que ele me deu um beijo, ele deve ter pensado, essa mulher tá doida pra desencalhar, porque eu virei pra ele e falei assim, olha, preste bem atenção. Eu sei que tu tens uma família grande. Ele é o 16º filho, né? Ele é o caçula de 16. Eu sei que tu tens uma família grande. Só vou dizer uma coisa, eu não posso ter filhos. Porque eu fiz uma cirurgia aos 19 anos e tiraram 1,5 ovário, eu não produzia progesterona e eu não podia ter filhos. Eu falei para ele, olha, eu não posso ter filhos. Que fique logo claro, porque aí, se tu quiser, cai fora logo. Ele falou, meu amor, eu quero é você. Ai! Aí foi fundo, né? Aí o caboclo foi fundo. O solteiro, ele não tem um dia de paz, tá? Só pra dizer pra você. E quis Deus que 2 anos depois de casada eu engravidasse a primeira vez. Uau. Aí veio Luna, e depois o Papai do Céu mandou Tom e Vânia, depois veio João Pedro, depois veio Marco Antônio, depois o Papai do Céu mandou mais Danilo e Adriana, e aí, para quem não podia ter filhos, temos 7. Uau! E Valdez me incentivava muito na delegacia. Eu amamentei muito meus filhos. Eu era literalmente uma vaca holandesa, meu amor, porque eu produzia muito leite. Olha, pelo tanto que eles cresceram. Eu acho que é, ó. Tem dois aqui, tá? Do lado, meu bebê. Olha. E como é que você casa? Porque muita gente, hoje em dia, e a gente brinca, eu tenho várias amigas que são tentantes, né? E que aquilo virava um problema. Não, para. São tentantes. Tentantes. Agora, Desculpa que eu sou jurássica, eu não conheci esse É uma nomenclatura para as mulheres. Não desistam, tentantes. São as tentantes, elas ficam tentando. E tem toda uma corrente em volta disso. E a grande maioria passa por problemas no casamento exatamente por não ter filhos. Em algum momento passava pela tua cabeça, ele assumiu aqui, ó. Também não quero ter, eu quero ter você. Mas você imaginava assim, eu vou viver com esse homem, eu também não vou ter filhos? Porque quando a gente olha pra você, nisso, uma mãe de 7, a gente não consegue te imaginar sem filhos. Assim, eu sempre fui muito maternal. Eu tenho um lado maternal muito forte, que não é toda mulher que tem. Sabe, essas teorias de que toda mulher tem que ser mãe, eu acho papo furado. Eu acho que se você opta por não ter filho, ótimo, vamos respeitar. A sociedade cobra muito, olha, você tem que ter filho. Primeiro, assim, cobra, tem que casar. Tem que ter filho. O próximo. O próximo, porque a cobrança sobre a mulher é sempre maior. Muito. A sociedade não cobra do homem. E vem cá, quando é que você vai ter um filho? Não cobra. Né? Quando é que você vai casar? Não, tá muito novo. Não. Mas para a mulher as cobranças são infinitamente maiores. Eu confesso que quando o médico veio dar notícia para o papai e para a mamãe que eu não poderia ter filhos, meus pais ficaram muito tristes. Meus avós, minha família, choraram muito e tal. Aí eles se prepararam para me dar notícia. Eu recebi muito bem. Com estilo Marília de ser. Eu recebi muito bem. Eu falei, olha, se o médico está dizendo que eu não posso ter, é porque é para eu não ter e ponto. E aí eu até, à época, com 19 anos, eu falei, se um dia isso fizer falta a mim, eu posso pensar em adoção. Pronto. Mas quando eu conheci Valdez, e que eu falei no primeiro dia que o conheci, primeiro dia que nós, ficamos, que eu falei que eu não podia ter filhos, era para deixar claro para aquela pessoa que estava entrando na minha vida quais as condições de estar com Marília. Para não ser propaganda enganosa, né? E ele desde sempre disse, não, eu quero você e tá tudo bem. Então, honestamente, eu não pensava, como será? Será que eu vou ter filho? Até porque nós entramos depois num processo político que o Valdez veio para a reeleição de deputado estadual à época.
E a gente estava muito envolvido com isso, com campanha, com tudo isso e tal. E do nada, na época... E a gente fazia campanha 1 ano, né? Não eram 3 meses, era 1 ano fazendo campanha. E a apuração era na munheca, né? E a gente estava apurando e eu comecei a ter... tô enjoada. Aí comecei a sentir meu seio dolorido. Digo, égua, que diacho é isso? Aí Valdez estava em viagem, por conta da campanha, e eu sozinha, sem falar pra ninguém. Sabe, me deu aquele estalo, digo, gente, parece sintoma de gravidez, mas eu não posso ter filho? Não, não é. Não é. Mas sabe aquele não é? Eu falei, eu vou fazer o exame. Fui no laboratório, sozinha, e fiz o exame. Digo, olha, eu quero fazer um beta. Meu amor, foi o dia mais longo da minha vida. Voltei lá sozinha, sem falar pra ninguém. Quando eu peguei, que eu abri positivo, mesmo assim eu não acreditei. Porque eu não podia ter filhos. Saí correndo de lá, liguei pro doutor Jonathan, querido Jonathan, gineco conhecidíssimo. Meu médico querido. Ele, Lima e Bernardo. Meus 3 partos, eles que fizeram os 3, né? O trio parada dura, isso né, mesmo. meu amor? E aí eu liguei, doutor, olha assim, deu um positivo. Maria, vem aqui. Bom, aí fez exame e tal. Maria, você tá grávida. Gente, eu não acreditava. Deus é bom. Aí fui fazer surpresa. Eu falei, vou fazer surpresa. Contei pra minha mãe, contei pra minha tia Luzia. E vamos esperar o Valdez chegar. E colocaram um travesseiro na minha barriga e um vestidão para quando ele entrasse. Só que eis que uma pessoa do laboratório contou para alguém que eu estava grávida. E este alguém contou para o meu marido. Olha, parabéns, Valdez. A Marília está grávida. Ele falou, o quê? Não, antes de chegar do Não interior. acredita. É. Gente, não tinha rede social nessa época, gente. Nessa época já existia spoiler. Já né? dizia... Inclusive, a minha família queria que eu processasse a época, o laboratório. Eu falei, não vou processar nada, estou tão feliz, não quero processar ninguém. E aí a pessoa disse, não, Valdez, não vou dizer quem é a pessoa, porque todo mundo conhece, tá? Mas, enfim. Não, Valdez, Marília não pode ter filhos. Não pode? Não. Mas a moça do laboratório me ligou dizendo que a tua mulher está grávida. Aí, quando ele já chegou em casa, ele já chegou com essa notícia, sem acreditar muito, mas já chegou. Como você disse, já deram spoiler, né? Quando ele abriu a porta de casa, que ele viu aquele barrigão que tinha sido feito de travesseiro, ele só chorava. Ele só chorava. E dizia, é verdade, é verdade? Dizia, é verdade. Vamos ter o nosso bebê. E veio a Luna. Olha só. A minha primeira pequena, veio a Luna. Que e aí legal. depois, meu irmão, eu dizia o seguinte, não chega perto, meu irmão. Chega perto, eu já empreendo. Já calma. Pra quem não podia ter filho, né, mano? Eu digo, olha, já calma, caboclo. E é curioso, porque existem casais que a gente olha e não consegue imaginar, diz assim, a gente olha e não consegue imaginar Marília sem Valdez, Dissociar, Valdez né? sem Marília. Nossa, que romântico. É aí verdade. repete isso. Por favor, repete. Aí E tá nós temos forte. Tá replay. forte. Não, mas é impressionante. Vocês têm uma química, e se eu puder falar as outras matérias da física, matemática e tudo mais, que realmente a gente não consegue imaginar Valdez e Marília separados. Então, Marília e Valdez. Então, realmente, contando a história do início de vocês, é porque era para acontecer realmente.